Hoje nós vamos falar sobre a reforma protestante, certo? Completamos 508 anos da reforma protestante, agora, dia 31 de outubro, e é justo que a gente fale um pouco sobre a reforma protestante para o nosso crescimento espiritual. Nós vamos falar baseado no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, nos versículos 16 e 17. Vou ler o texto para vocês. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Até aí, vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra, aplica em nosso coração, fala conosco, nos ajuda nesse estudo que faremos aqui, Senhor, nesta noite, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podes assentar? A gente vai basear o nosso estudo em vários textos, não só nesse texto aí, mas em vários textos, tá bom? Eu coloquei aqui como título para nós nos guiarmos, Retorno às Escrituras. Como falei, estamos comemorando a Reforma Protestante do século XVI, 508 anos. A Reforma Protestante do século XVI foi um movimento de retorno às Escrituras Sagradas. Esse movimento desmascarou as práticas e doutrina da igreja da época, da igreja da Idade Média, que tinha se corrompido desde o terceiro século. Então, a igreja ficou poderosa e se corrompeu, o que é lamentável, porque nós poderíamos ter uma igreja pregando a verdade, pregando a palavra de Deus, mas o que nós podemos perceber, de acordo com os estudos, com a história, é que a igreja se corrompeu e só pensava agora em dinheiro, abandonou a verdade, abandonou as escrituras, inclusive proibia das pessoas lerem a Bíblia, que foi uma coisa lamentável. Os reformadores ensinaram a salvação pela graça por meio da fé em Jesus, e não por métodos humanos ou intermediação da igreja, como era o caso que a igreja ensinava dessa forma. A salvação só está dentro da igreja católica apostólica romana. Então, os reformadores disseram: quem salva é Cristo e não a igreja. Quem salva é o Senhor Jesus Cristo. Os romanistas diziam: fora da salvação, fora da igreja, não há salvação. Sabemos que isso era uma fraude. A reforma teve início, meus irmãos, com a publicação das 95 teses de Martinho Lutero. Martinho Lutero foi um padre, era um padre, sim, era um padre, só que ele começou a estudar a Bíblia. Incrivelmente, os padres estudavam filosofia, tudo, menos a Escritura Sagrada. Só que Martinho Lutero começou a estudar e descobrir a verdade, então ele protestou, por isso que foi chamado de protestante. Ele descobriu a verdade e protestou contra os erros, contra toda a corrupção que estava dentro da igreja. Então, este Lutero, como ele era padre, foi o que ele fez? Ele saiu da igreja. Ele enfrentou as autoridades, enfrentou o Papa, o padre. É claro que ele deveria ser excomungado. E como foi? Ele foi excomungado imediatamente. Mas que importa? Importa agradar a Deus do que aos homens, diz a palavra. E foi o que ele fez. Enfrentou a fúria da cúria romana, do Papa, porque ele poderia ter morrido na fogueira. Imagine, a corrupção era tão grande que as autoridades, que o Papa mandava matar na fogueira, em praça pública, qualquer um que enfrentasse, que desafiasse a autoridade deles. Isso é evangelho ou o que é? Isso não pode ser evangelho. Alguém erra, alguém faz qualquer coisa e eles mandam matar em praça pública. Eu falo isso aqui porque foi notório, está na história, foi o que aconteceu.
eles mataram tantos como John Hus, da Boêmia, antiga Boêmia, eles mataram em praça pública, somente porque John Hus, que era um padre, começou a pregar a Bíblia, pregar a verdade. E eles simplesmente julgaram e condenaram o homem covardemente e queimaram o homem em praça pública. E Martinho Lutero correu o mesmo risco quando ele colocou aquelas 95 teses. Teses são proposições, frases de efeitos, combatendo toda a corrupção dentro da igreja na época. Então, Lutero fez isso. Outros padres, meus irmãos, na história também se converteram. Outros padres seguiram o mesmo caminho de Lutero. Por exemplo, um padre chamado Chiquini, né? O sobrenome dele era Chiquini, ele era canadense, lá do Canadá, e ele começou a estudar a Bíblia e descobriu a verdade. Quando descobriu a verdade, ele disse: eu vou sair da igreja. Ele saiu da igreja e as suas ovelhas, ou as pessoas que iam para a igreja onde ele trabalhava, disseram assim: nós também vamos sair. E 600 pessoas o seguiram. Ele foi para a igreja evangélica que pregava a verdade, que pregava a palavra de Deus. Também um padre aqui no Brasil chamado Aníbal Pereira dos Reis. Já ouviram falar nesse padre? Depois você dá uma pesquisada sobre ele, sobre a vida dele. Aníbal Pereira dos Reis. Ele descobriu a verdade, foi evangelizado por alguns evangélicos. Ele tinha raiva, perseguia os evangélicos, mas um dia ele foi evangelizado por um pastor, e aí, a partir daí ele começou a estudar a verdade, e ele descobriu a verdade. Aí foi o que ele fez: não vamos brigar. Entregou a batina, saiu da igreja e se tornou, e depois foi ordenado pastor, e ele se tornou pastor da Igreja Batista. Um outro padre que também resolveu estudar as Escrituras Sagradas, José Manuel da Conceição. Ele viveu no século XIX, quando o missionário norte-americano Archibald Grant Simonton veio para cá, para o Brasil, pregar o evangelho, enviado pela Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos. Ele encontra este homem, José Manuel da Conceição. José Manuel da Conceição, que era padre, foi evangelizado. E o que ele fez? Conheceu a verdade e disse assim: vou sair também. Vou sair porque eu agora não tenho como permanecer nesse lugar, porque a verdade entrou no meu coração. Se a igreja dizia que a salvação era por intermediação dos santos, de Maria, essas coisas todas, adoração de ídolos e assim por diante. E quando se descobre a verdade, eles não vão ficar lá. Então, José Manuel da Conceição se converteu e se tornou o primeiro pastor brasileiro. Ele foi ordenado pela Igreja Presbiteriana e ele ficou sendo conhecido como padre protestante. Então, ele se tornou um pastor e foi pregar o evangelho. Aonde ele trabalhava como padre, né, nas paróquias, nas igrejas, foi o que ele fez? Ele fez o caminho de volta. Quando ele foi ordenado pastor, agora eu vou fazer o seguinte: eu vou agora pregar o evangelho, o verdadeiro evangelho, nos lugares onde eu fui padre. E aí ele fez esse caminho de volta, pregando agora a verdade. Foi exatamente, meus irmãos, foi o que aconteceu com Lutero. Lutero conheceu as escrituras e ele saiu de lá. Ele afixou 95 teses na porta da catedral onde ele trabalhava como padre, lá em Wittenberg, na Alemanha, no dia 31 de outubro de 1517. E ali foi o pontapé inicial do início da Reforma Protestante. Os protestantes foram perseguidos, foi uma dificuldade muito grande. Lutero foi julgado
só não foi queimado na fogueira, só não foi queimado, só não foi morto o, porque o imperador prometeu, garantiu salvo-conduto na hora do julgamento. Então, o príncipe eleitor, chamado Frederico Sábio, o levou para um lugar, escondeu Lutero. Ele gostava de Lutero, e ali Lutero continuou com a reforma, escrevendo livros, fazendo um trabalho muito bom, e graças a Deus pela coragem daquele homem. Então, ele afixa aquelas 95 teses na porta da catedral. Os seus alunos, porque ele era professor de universidade, passavam e liam, e ali discutiam depois na sala de aula, certo? Então, foi desta forma que começou tudo. Quando um homem chamado, um outro padre chamado John Tetzel, ele era comissário do Papa, ele vendia as indulgências. O que eram as indulgências? Era nada mais do que um papel. Pensa aí num papel em branco, assinado embaixo pelos padres, pelos bispos e até pelo Papa, dizendo que a pessoa que comprasse aquele papel tinha seus pecados perdoados. Agora imagine que fraude, imagine que coisa totalmente fora de sentido. Eu perdoo seus pecados. E alguém que tivesse um familiar que faleceu, mas que não tinha certeza que aquele familiar foi salvo ou foi para o céu, comprava a indulgência para dizer que aquele familiar sairia do purgatório mais rápido e ia para o céu. Inventaram essa doutrina do purgatório que nem na Bíblia tem. Deu para entender um negócio desse? Aí Lutero, isso é fraude, não tem na Bíblia. Não podemos aceitar um negócio desse. E aí, graças a Deus, meus irmãos, senão nós estávamos lá até hoje, na ignorância, na escuridão. Deus usou poderosamente, não só Martinho Lutero, mas outros reformadores, João Calvino, Teodoro de Beza, John Knox na Escócia, e tantos outros que corajosamente peitaram as autoridades e disseram: nós vamos seguir outro caminho. Não vamos continuar numa igreja que adora ídolos, que vende terreno no céu, que vende perdão de pecados, corrupção pura. Agora, quais foram as causas da reforma? Primeiro, corrupção da igreja. Os reformadores combateram a corrupção generalizada na igreja. Não tem nada, meus irmãos, mais degradante do que a corrupção dentro da igreja. A igreja é a entidade mais santa do planeta, mais perfeita. Eu quero que alguém me apresente uma entidade tão perfeita e tão santa quanto a igreja. Bom, se a igreja, que é perfeita e que é santa, que pelo menos deveria ser e é santa, se corrompe, então não tem mais nada que preste nesse mundo. A igreja deve dar o exemplo para tudo. E simplesmente os reformadores começaram esse movimento por causa da corrupção dentro da igreja. Veja o que acontecia, eles vendiam cargos eclesiásticos. Era aquilo que chamavam de simonia. Eles vendiam cargos, não tinha nada melhor do que ser padre naquela época. Pense aí nos milionários de hoje. Quem são os milionários de hoje? São os grandes empresários, não é isso? São os milionários. Os milionários daquela época eram os padres, os bispos, os cardeais e o papa. Eles eram que eram os milionários. Então todo mundo queria ser padre. Aí uma família rica dizia assim: olha, meu filho vai ser padre. Quanto é que eu pago para ele ser padre? Tanto. Pronto, era padre. Então a coisa era feia, o luxo do alto clero. Então era a corrupção generalizada dentro da igreja. Então comprar um cargo desses valia qualquer esforço. Foi por isso que
que os protestantes disseram: não vamos aceitar esse negócio. Está errado e vamos denunciar. E quando tem erro, quando tem pecado, precisa ser denunciado, sim. Seja lá quem for, como se diz, doa em quem doer. Seja padre, seja pastor, seja quem for, precisa ser denunciado. Está no erro, tem que ser denunciado. Outra causa da reforma foi a venda das indulgências. Como eu expliquei aqui, as indulgências nada mais eram do que um papel em branco assinado pelo Papa. Declarando que aquela pessoa que comprasse ali estava perdoado os pecados. Onde é que está isso na Bíblia? Quem perdoa pecados? É o homem? Não é Deus. A gente não precisa comprar nada para ter o pecado. A gente entra no quarto, fecha a porta e se ajoelha e diz: Senhor, tem misericórdia de mim. Me perdoe, eu pequei. Eu me afastei dos teus caminhos. Eu te desonrei. Eu quebrei a tua lei. Perdoe-me, Senhor, em nome de Jesus. E pronto. Mas não era o que estava acontecendo. Então, o ponto inicial de tudo foram as indulgências, onde se cobrava dinheiro em troca de perdão de pecados e redução de pena no purgatório. Como eu expliquei, tinha um familiar lá no purgatório, era só ir lá e pagar, comprar uma indulgência e o familiar ia sair de lá e ir direto para o céu. Ou seja, onde é que está isso na Bíblia? Baseado em texto bíblico. Não existe nada disso nas escrituras sagradas. Nós não podemos, a igreja não pode aceitar uma fraude dessa, uma mentira dessa, uma invenção dessa. Então, Martinho Lutero se opôs veementemente a essa prática e ele escreve 95 teses argumentando que perdão é um dom gratuito de Deus. Você vai ler lá as 95 teses, tem várias críticas, vários textos, palavras, combatendo todas as fraudes que estavam acontecendo na época na igreja. Quando Johann Tetzel chegou em Wittenberg, lá na Alemanha, com a sua mercadoria fraudulenta, Martinho Lutero disse assim: aqui não! Como ele tinha muita influência com o governador, o príncipe eleitor Frederico Sábio, como eu falei aqui, aí este governador, este príncipe eleitor, proibiu que ele entrasse lá em Wittenberg. Mas ele foi nas cidades vizinhas. Aí o povo de Wittenberg ia para lá comprar a sua mercadoria fraudulenta. Ele vendia estas indulgências a mando do Papa, porque eles queriam construir a Catedral de São Pedro. Então, aquela catedral suntuosa que você vê pela televisão, onde fica lá aqueles homens vestidos de vermelho, foi construída à custa do engano. O povo foi enganado. E o povo comprava as indulgências e o dinheiro foi destinado para aquele lugar. Então, o luxo todo está ali através da enganação, porque isso não tem nas escrituras sagradas. E outra coisa, outra causa da reforma protestante foi a centralização do poder. Existia muito poder concentrado na mão de um homem, na mão de todo o papado. Por isso que eles entraram contra todas estas coisas, não se conformando e protestaram contra tudo isso. Então, meus irmãos, eu gostaria que nós víssemos agora, em poucas palavras, para nós não nos cansarmos, sobre os 5 solas das Escrituras, que foram aqueles princípios teológicos centrais da reforma. Então, nós vamos ver aqui em poucas palavras e vamos ver para que nós possamos estar preparados, porque infelizmente, a corrupção continua em muitas igrejas e nós temos que denunciar.
A igreja romana já virou uma seita, está fora. Ela já sabe disso. Agora, nós temos que denunciar a fraude dentro das igrejas ditas evangélicas, muitas delas que abandonaram as escrituras e, infelizmente, muitas delas, dentro de muitas delas, tem o comércio da fé. E nós precisamos denunciar isso para que a igreja do Senhor seja pura. Como eu falei no início, é a instituição mais santa, mais pura do planeta e tem que continuar assim. E onde houver corrupção, nós vamos denunciar. Então, em primeiro lugar, somente a Escritura. A Bíblia é a única regra infalível de fé e prática do cristão. Ou seja, a igreja da Idade Média abandonou a Bíblia. Acredite se quiser. Ninguém lia mais a Bíblia e ainda proibiam das pessoas comuns lerem a Bíblia, alegando que ninguém sabia interpretar a Bíblia e que, portanto, ler a Bíblia era uma coisa errada. Só que, quando Martinho Lutero descobre essa fraude, essa mentira, ele diz, a Bíblia tem que estar na mão do povo. Todo mundo tem que ter uma Bíblia, pelo menos uma Bíblia. Vocês terem uma ideia, somente uma pessoa muito rica poderia, porque na época, inclusive, foi descoberta a imprensa, né? Gutenberg descobriu a imprensa, que era uma maneira de imprimir muitos livros rapidamente, não existia isso. E aí, o objetivo era colocar a Bíblia na mão do povo. Hoje, graças a Deus, cada um de nós tem tantas Bíblias quantas quiser. Você pode ter até 10, 20, quantas Bíblias você quiser. Em papel, no celular, no aplicativo de celular e assim por diante. A Bíblia tem que estar na mão do povo. O povo precisa ler a Bíblia. Então, dê graças a Deus. Porque se não fosse a coragem de Martinho Lutero e dos outros reformadores, nós não teríamos hoje a Bíblia. Estaríamos na ignorância de Deus. Estaríamos aí sem saber, estaríamos na escuridão, caminhando a passos largos para o inferno, porque nós não conheceríamos o Senhor Jesus Cristo. Mas uma vez que hoje nós temos a liberdade de ler a Bíblia, vamos agradecer ao Senhor Deus pela vida desses homens corajosos que deram as suas vidas pelo amor ao Evangelho, a semelhança do nosso Salvador que deu a sua vida por nós. Ela tem a primazia sobre a tradição da igreja ou pronunciamentos dos papas. A Bíblia está acima de qualquer autoridade, de qualquer pessoa que quiser utilizar a Bíblia, que utilize bem para falar a verdade, o que ela fala, e não para falar o que ele quer falar. A Bíblia diz, toda a Escritura é inspirada por Deus, no texto que nós lemos no início. E útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, toda a Escritura é o que mesmo? Inspirada por Deus. E nós devemos seguir as Escrituras, todas as Escrituras. Leia e obedeça a Escritura. Leia e obedeça. Porque não adianta a gente ter a Bíblia na mão, ler e não obedecer. A gente vai se assemelhar a eles que liam e não obedeciam. Eles tinham a Bíblia, liam e não obedeciam. Sim, os líderes da igreja romana daquela época. Então, nós não podemos seguir os passos dele. Hoje nós temos a Bíblia na mão. Leia a Bíblia e obedeça. Os reformadores disseram, a Bíblia é a única regra infalível de fé e prática. Nenhuma tradição, nenhuma revelação humana, nenhuma autoridade eclesiástica pode se igualar ou se sobrepor à palavra de Deus. Somente as Escrituras, diziam ele, lá em latim é sola scriptura, somente as Escrituras.
Nós precisamos, então, meus irmãos, dizer hoje, não precisamos de revelações humanas, não precisamos de mais nada, precisamos somente das Escrituras para nos guiar a uma vida que agrada ao nosso Deus, a vivermos em comunhão com Ele. A grande verdade é que hoje tem muitas revelações também dentro da igreja evangélica. E aí não é somente as Escrituras, é as Escrituras mais alguma coisa. É as Escrituras mais a revelação, como era as Escrituras e a palavra do Papa. Aí alguém diz, olha, Deus está me revelando. Como assim Deus está te revelando? Se Deus revelou as Escrituras. Então o problema parece que continua. Tem muita gente dentro da igreja reivindicando poder divino para as suas revelações. E aí esta revelação, que ela diz, olha, Deus está me revelando, vai ter a mesma autoridade das Escrituras Sagradas. Isso também é corrupção. Era a palavra do Papa. São as revelações de qualquer um que também que apareça. Mas eu quero dizer, só a Escritura, somente as Escrituras. Tudo isso compete com a palavra de Deus. Qualquer revelação, além da Bíblia, vai competir e nós não podemos aceitar em hipótese alguma. Muito cuidado, meus queridos, meus irmãos. Cuidado com as supostas revelações ditas por aí, dadas por aí, que as pessoas trazem. A Bíblia, ela é clara. Lembra dos bereanos, quando Paulo vai evangelizar lá em Bereia? Os bereanos dizem, espera aí, Paulo, deixa eu ver se o que você está falando aqui está na Bíblia. Olha o que está dizendo lá em Atos 17, 11. Abra aí sua Bíblia, Atos 17, 11. Eles queriam saber se o que o pregador estava falando estava nas Escrituras. Diz a Bíblia em Atos 17, 11. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Então, quando Paulo ou qualquer outro pregava, eles verificavam. É claro que eles tinham as Escrituras do Antigo Testamento. O Salmo 119, 105 diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E luz para os meus caminhos. Então, ande com uma lâmpada, meu querido, minha querida, ande com uma lâmpada, senão você vai tropeçar e cair. Quem anda no escuro tropeça e cai. A palavra de Deus é uma lâmpada que vai iluminar os seus passos e você não vai cair na escuridão, no engano. Vamos andar com a lâmpada da palavra de Deus. Devemos basear nossa fé, doutrina e conduta somente na palavra de Deus e não em tradições humanas. Agora, o segundo sola, somente a fé. Então, o segundo é somente a fé. A igreja romana dizia, você tem que ter obras para ser salvos. Para ser salvo. É só fazer por merecer. Já ouviu isso? O que é que eu preciso fazer para ser salvo? É só fazer por merecer. É só fazer caridade. É só ajudar o próximo. A gente já ouviu muito isso, não é verdade? Mas é isso que a Bíblia diz? Não, não é isso que a Bíblia diz, não. A Bíblia diz assim, justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós somos justificados ou aceitos por Deus por meio de quê mesmo? Das obras? De quê? Da fé em Jesus Cristo. Romanos 5:1, justificado, pois, mediante a fé. Fé em Jesus. Não é fé no padre, não é fé no pastor, não é fé no santo, não é fé em quem quer que seja, é fé em quem? Fé em Jesus. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se nós cremos em Jesus, nós somos salvos. As boas obras vêm depois da salvação. A gente faz boas obras, ajuda o próximo, porque a gente é salvo.
Agora, quem quiser ser salvo através das boas obras está se afastando cada vez mais de Deus. A justificação ou a declaração de justo perante Deus ocorre somente pela fé em Cristo e não por obras ou rituais religiosos. Até a fé é vista como um dom de Deus. O que é que diz Efésios 2, 8 e 9? Um texto conhecido. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. A Bíblia é bem clara, ainda tem uma afirmativa e uma negativa. Não de obras. A gente é salvo pela fé, e isso não vem de vós. O que é que não vem de nós? A fé e a salvação. É o que? É um dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Porque se for pelas obras, eu vou me gloriar. Está vendo aí? Eu mereço, porque eu comprei a salvação e pronto. Então, para que foi Jesus morreu na cruz? Para que foi que Jesus morreu lá na cruz? Para nada? Então, uma fraude, dizer que a salvação é pelas obras, é uma fraude, é uma mentira. A Bíblia é clara, estamos estudando é a Bíblia, e cada um aqui está com a Bíblia na mão, estamos vendo claramente aí, pela graça, Efésios 2, 8 e 9, pela graça sois salvos, mediante a fé. Romanos 3, 28 diz, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Então, nós somos salvos pela fé, independente das obras. A fé é o meio pelo qual recebemos a graça salvadora de Cristo. Obras são fruto da fé, não a causa da salvação. Agora, somente a graça, terceiro sola gratia, ou somente a graça. O que é graça? Um favor imerecido. Deus não nos dá o que nós merecemos. O que é que nós merecemos diante de Deus? A condenação. Não pense que você merece o céu, não, viu? Ninguém pense que merece o céu. Se Deus for nos dar o que nós merecemos, ele só vai nos dar uma coisa, a condenação. Aí, então, a graça diz assim, eu não vou te dar o que você merece, que é a condenação. E vou te dar o que você não merece, a vida eterna. Isso é graça. Isso é graça e misericórdia ao mesmo tempo. Ele nos dá de graça a salvação, a vida eterna. Por isso que quem tentar comprar a salvação pelas obras está cada vez mais se afastando de Deus. Está cada vez mais se condenando. A salvação é uma dádiva imerecida da graça de Deus, não resultado de mérito humano. É Deus quem inicia e completa a obra da salvação. A salvação é totalmente um ato da graça de Deus. Não é merecida, mas concedida livremente por sua misericórdia. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Nós precisamos massificar isso, repetir 1.000.000 de vezes. É pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, não é pelas obras. E aí tem gente que vai fazer tudo agora, eu vou me esforçar para agradar a Deus, porque eu quero ir para o céu, porque eu quero a salvação. Gente, não é pelas obras. Ou você está salvo, ou você não está salvo. Se você creu em Jesus, você já está salvo. É claro que o salvo peca, então se a gente pecar, vamos nos arrepender, confessar o pecado e receber o perdão, mas a gente não perde a salvação. Tem gente que pensa que é assim, olha, eu tenho a salvação, só que eu pequei, eu perdi a salvação. Não, você não perde nunca a sua salvação. Você agora é um filho de Deus. Você nunca mais deixará de ser filho de Deus. É claro, se você pecou, você precisa se arrepender, confessar o seu pecado e abandonar o seu pecado e confiar inteiramente na graça de Deus, que ele é bom e as suas misericórdias duram para sempre. João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, o que é que nós devemos fazer? Confessar e confiar inteiramente na misericórdia de Deus. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Tito 3,5 diz assim,
não por obra de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Portanto, somente a graça. A salvação a salvação é iniciada, sustentada e consumada pela graça de Deus, não por mérito humano. Vamos agora passar para o quarto. Só falta só mais dois. Vamos quase terminando. Somente Cristo. Já ouviu essa frase, somente Cristo? Em latim é solus Christus. A Igreja Romana diz que existem vários mediadores entre o homem e Deus. Mas o que é que a Bíblia fala sobre isso? Será que Maria é também uma mediadora, uma medianeira entre o homem e Deus? Está nas Escrituras isso? O que é que a Bíblia fala sobre esse assunto? Eu dei uma pesquisadinha lá no site do Vaticano e diz assim, olha, presta atenção aqui, olha, site do Vaticano. A mediação de Maria é a doutrina católica que descreve como uma mediadora de graças. Sua função materna a torna uma intercessora que, segundo a fé, coopera na obra da salvação ao rogar por graça para os fiéis. E eu pergunto, onde é que está isso na Bíblia? Que eu queria encontrar. Porque assim, eles inventaram isso, colocaram ali, é uma doutrina deles, eu até entendo, mas cadê a base bíblica? Ninguém pode fazer doutrina se não for baseado na Bíblia. Então, eles mesmos estão afirmando que ela é medianeira ou mediadora entre os homens e Deus. Mas o que a Bíblia fala sobre esse assunto? Por favor, abra sua Bíblia aí em 1 Timóteo 2, no versículo 5. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre esse assunto. Todo mundo agora abrindo a Bíblia. Vamos lá, por favor, abre a Bíblia aí que nós vamos ler a palavra de Deus, vamos ver o que a Bíblia fala sobre esse assunto. 1 Timóteo, capítulo 2, lá no finalzinho da Bíblia. 1 Timóteo, capítulo 2, no versículo 5. Todos abriram? Eu vou ler, certo? 1 Timóteo, capítulo 2, no versículo 5. Porquanto há um só Deus. Quantos deuses? Um só. Porquanto há um só Deus e um só mediador. Quantos mediadores? Um, somente um. Não está falando dois, nem três, nem quatro. Então, um só Deus e um mediador entre Deus e os homens. Qual é o nome dele? Jesus Cristo, homem. Um só mediador. Meus irmãos, se Deus quisesse dar 10, 20, 30 mediadores, ele daria. Ele tinha que ter poder para isso. Se ele quisesse, ele poderia colocar os santos como mediadores também. Ou não podia? Claro que podia, ele tem poder para isso. Mas ele quis dar um só mediador. E o nome desse mediador é Jesus Cristo, o Filho de Deus, que se tornou homem. Então, pedir a Deus em nome de José, pedir a Deus em nome de Maria, pedir a Deus em nome de João, é no mínimo heresia, e Deus não vai te ouvir nunca. Você só terá a sua oração respondida por Deus se você pedir em nome de Jesus, o Filho de Deus. Jesus, homem. Jesus, o Filho de Deus que se encarnou, que se tornou um de nós, se tornou homem para interceder por nós. A intermediação de sacerdotes ou santos é rejeitada. Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é o centro da fé e o único caminho para a salvação. A crença na intercessão de Maria é apoiada em tradições que remontam ao século 4 e 5. Imagina, é desde o quarto século, logo no início, no quarto século, quando a igreja se corrompeu e saiu dos caminhos do Senhor. Hoje nós temos
muitos dentro da igreja também se corrompendo. Agora eu estou me referindo à igreja evangélica. São os liberais que não acreditam mais em alguns textos das Escrituras. E aí, para produzir a inclusão dentro da igreja, nega alguns textos, e eu acredito que vocês sabem do que estou falando, eles negam alguns textos, e aí, é claro, deixa de ser igreja de Deus. Liberalismo teológico mata a igreja. Nós precisamos denunciar esta fraude. Lá em João 14,6 diz, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não disse, eu sou um dos caminhos. Ele falou, eu sou o caminho. Em Atos 4,12, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então a Bíblia é clara em dizer que só existe um único nome. Não são dois, nem três, nem quatro, nem cinco. O único nome debaixo do céu pelo qual importa que sejamos salvos é o nome de Jesus. Nenhum santo, igreja ou sacramento pode substituir a obra de Cristo. Ele é suficiente e perfeito. A obra de Cristo na cruz do Calvário foi suficiente para a nossa salvação. Cristo é suficiente. E aí eu vejo dentro da igreja dita evangélica colocando algumas coisas do lado de Cristo. Por exemplo, a guarda de dia. Se você não guardar o dia de sábado, você não pode ser salvo. Então, quem salva não é Cristo, é a guarda do sábado, é a guarda de dias. Se você não for batizado por imersão, você não pode ser salvo. Então, quem salva não é Cristo, é o modo do batismo. Onde é que está isso nas Escrituras Sagradas? Eu protesto contra estes erros dentro da igreja evangélica também. Assim como os reformadores do século XVI protestaram contra os erros da igreja na época. A igreja deveria ser uma só, em todas as épocas, em todos os tempos. Agora, quando a corrupção entra na igreja, a gente tem que se afastar mesmo. Irmãos, nós não podemos, em hipótese alguma, ser conivente, coadunar com o erro, com as heresias, com as mentiras. A igreja do Senhor é santa, é perfeita, ela anda pela palavra de Deus. O último sola. Glória somente a Deus, não é para os homens. A grande verdade é que eles roubaram a glória de Deus. Transferiram-na para um homem. Até os reis, vocês terem uma ideia, até os reis beijavam os pés do Papa. A glória para o homem, eles adoravam o homem. E até hoje, infelizmente, ele é adorado. É isso mesmo. Até hoje, ele é adorado. Mas a glória é para Deus, não é para homem nenhum. Era muita glória para uma pessoa só. Todo o propósito da vida do crente é glorificar a Deus em todas as áreas da vida, não apenas das atividades eclesiásticas ou dentro da igreja. Toda a sua vida é para glorificar a Deus no seu trabalho, na sua casa, onde você estiver. Glória somente a Deus. 1 Coríntios 11:31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. E Romanos 11:36, porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. A vida cristã é vivida para honrar a Deus, conhecendo que tudo que vem dele é para ele. A honra, a glória e o louvor sejam dados a ele. Portanto, nós estudamos aqui hoje. A Reforma Protestante foi o maior evento da história, em toda a história, depois da vinda do Senhor Jesus Cristo e da vinda do Espírito Santo. Negar este evento é voltar às práticas da Idade Média, da igreja da Idade Média, a igreja apóstata da Idade Média.
Precisamos voltar às Escrituras, como fizeram os reformadores do século XVI. A glória é somente para Deus, não é para o homem, é somente para o nosso Deus. Em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Aplica em nosso coração. Que o Senhor, que teve misericórdia de nós, usando homens tão corajosos do passado, e praticamente deram a vida, porque eles poderiam ter morrido, por uma causa nobre, que foi protestar contra os erros dentro da igreja. Ó Deus, muito obrigado, Senhor. Te agradecemos de coração. E hoje nós conhecemos a verdade. Estávamos sendo enganados. Adorávamos ídolos, coisa que a tua palavra condena. Servíamos, Senhor Deus, ao pecado, ao mal, ao mundo, mas o Senhor nos libertou, o Senhor nos amou, o Senhor nos transformou, o Senhor nos deu a vida eterna, e aqui estamos agradecendo, louvando, engrandecendo o teu santo nome. Muito obrigado, Senhor. Nos conserva, Senhor, na tua palavra, fiéis, comprometidos, voltados para a tua palavra, Senhor, e não permitas que entremos pelo caminho do liberalismo. O caminho, Senhor Deus, que a tua palavra condena, que infelizmente muitas igrejas têm entrado por esse caminho, a própria igreja evangélica, muitas dessas igrejas, Senhor, tem misericórdia, Senhor, destes homens, destes irmãos, e faça com que eles se arrependam e voltem para a verdade. Tem misericórdia, Senhor. Dá-nos a tua graça, dá-nos a tua bênção, dá-nos a tua proteção. Nos livra, Senhor Deus, de nos afastarmos e dá-nos a força para continuarmos firmes nos teus caminhos, Senhor. Nós oramos gratos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Posso ouvir um amém?